Olá a todos, todas e todes que estão nos ouvindo, desse Brasil, desse mundo. Fazendo essa pequena abertura, já me lembrei de uma coisa que tem movido muito que eu aprendi muito nessa mudança de festival, porque a gente estava com uma programação num festival como ele acontecia sempre, e essa mudança toda me fez pensar que a gente sempre trouxe artistas de fora da cidade para Porto Alegre para mostrar o trabalho das pessoas de fora da cidade para o público da cidade. E agora a gente está nesse processo de mudança do festival, investindo muito mais nos artistas locais e através da internet vai poder mostrar o trabalho dos artistas locais para o Brasil e para o mundo, né? Já que a maior parte da programação do festival ela vai acontecer na internet. Dito isso, eu estou muito feliz e honrado de poder estar essa conversa, esse projeto aqui das Conversas em Cena, que é bem isso, não é uma entrevista, é bem uma conversa, porque eu quero falar com essas grandes mulheres criadoras que são, então, a Iracema Ganté Nascimento, depois me corrijam se a pronúncia está errada, a Raquel Cubeu, que é originalmente de Manaus e hoje estuda mestranda de educação e estuda teatro aqui em Porto Alegre, e a Ana Luísa da Silva, que é uma atriz, artista, mulher incrível, que vai falar um pouco sobre a pesquisa que tem, né, dedicado os últimos anos aí da sua vida a essa pesquisa da sua ancestralidade e das comunidades indígenas. Então, é um assunto que tem tangido muito o festival, por uma coisa que a gente estava falando aqui antes de começar a gravação, que é justamente essa vontade que a gente tem tido durante o festival de inverter o papel de quem tem o espaço da fala, né? Então, perceber um pouco o fracasso, ou não só um pouco, né? Perceber o fracasso desse projeto colonial, europeizado, branco, que dizimou outros povos e que vem explorando e acabando com a própria natureza e, consequentemente, consigo próprio. E a gente dá um espaço de voz e a gente poder aprender, então, com aqueles que sempre foram colocados de lado, calados, porque a gente tem percebido, né, com os ensinamentos indígenas e dos povos africanos, de descendência africana, que existe um outro sistema já possível e muito mais saudável do que o sistema que a gente vem aprendendo, né? Então, eu queria, como o Porto Alegre Cena é tradicionalmente um festival de artes cênicas, eu convidei primeiramente a Ana, que tem um trabalho lindo chamado Terra Dourada, um trabalho de teatro criado para o público presencial, né, como a gente fazia isso, e se tudo der certo a gente vai voltar a fazer. Mas então eu queria, e a Ana que nos juntou aqui nesse encontro com a Raquel e com a Iracema, e quem sabe no futuro vai nos juntar com outras pessoas. Então eu queria passar a bola para ela primeiro, para ela falar desse trabalho dela. Só antes dela começar, eu queria justamente falar que esse encontro aqui, ele vai fazer parte de uma série de encontros com outros pesquisadores das culturas indígenas no Brasil e fora do Brasil, principalmente no Canadá, onde a gente tem feito uma parceria. O projeto inicial era que todos viessem se encontrar presencialmente aqui em Porto Alegre, então faz parte disso a Cis Vis, que é uma artista indígena canadense, lá do norte do Pacífico, a Gabriela Carneiro da Cunha, que é uma mulher branca, mas que tem se dedicado a pesquisar e a vivenciar junto com moradoras da região de Altamira sobre a realidade dessas populações ribeirinhas daquela região de Altamira e as influências desses projetos exploradores como Belmonte, né, como a hidrelétrica lá de Belmonte, então no Pará. Então, as influências que isso teve nos povos, na natureza, e ela vai também trazer um pouco isso para a gente. A ideia era que todos esses artistas pudessem estar juntos aqui em Porto Alegre, numa residência, para trocar ideias, conhecimentos, vivências, e depois elas pudessem trazer isso para o público, né?
como infelizmente a gente não conseguiu fazer isso presencialmente, a gente quis igual dar início a esse diálogo, então a gente está adaptando para que ele aconteça assim virtualmente. Então, muito bem. Ana, obrigado, muito prazer. É isso, é uma conversa. Eu queria muito te parabenizar pelo teu trabalho, pela tua pesquisa, pela coragem de falar sobre isso, de investigar a tua própria vida. E queria que tu falasse então um pouquinho sobre ele, como é que tu chegou nessas duas mulheres aqui e tantas outras que fizeram parte aí da tua pesquisa. Oi, então, boa tarde para todo mundo que for ver isso, essa nossa conversa. E eu queria te propor, se não atrapalhar o andamento, já que é uma conversa e a gente vai construindo ela, que a gente começasse pela inversão. E começasse deixando que as duas mulheres que são as convidadas falassem, se tu achar que não atrapalha Lógico, nosso como andamento. vocês E quiserem. aí eu começaria pela mais velha, entendendo o contexto de comunidade, que a gente sempre começa ouvindo os mais velhos. E aí eu acho que eu começaria por elas e se elas puderem então falar sobre o espetáculo num primeiro momento, a Iracema que assistiu, a Raquel que acompanhou ensaios e assistiu algumas vezes. Eu acho que elas podem falar sobre o espetáculo e depois falar sobre tudo que elas quiserem. E aí no final eu conto sobre por que eu fiz isso. Perfeito. Iracema, tu pode ligar o teu microfone para falar com a gente? Tá. Então, jak ma hơ mona jak bre ma min ben ya kareng yok ta tu pen tang ma anh min tai tu anh ma hơ nim gen ni ti hawa ngat klitin ka tang yu ka ngat had mo non da goya ka ak tika ma ngat klina tin gen saya ma confid traduzindo em português, né? Nós, Caigangue, entendemos a voz da Mãe Terra, né? Entendemos a voz do vento, das árvores, né? Nós, Caigangue, em primeiro lugar, respeitemos, né? E deu nós se encontrar cada ano. Fomos lá assistir a apresentação dela, me emocionou muito. Recordei tudo o que meus avós passou nas mãos dos órgãos públicos no tempo da SPI. Né? Me recordei tudo o que a minha avó passou, né? E esse está implantado em cada aldeia, que prejudica nós até agora. E há 500 anos atrás não era assim. Mas mulher era livre, nós tinha voz, né? Os homens respeitavam as mulheres mais. Mas quando entrou a ditadura, perdemos aquele respeito. Tem outro nome? Tá. Desculpe, viu que eu recebi essa apresentação dos meus netos, tá? Continuando. Então, passemos tudo isso, né? E a apresentação da Ana, moção e tocou muito em mim, sabe? De ser mulher, desses raízes,
né? Mas, graças a Deus, encontremos com a Ana, para nós continuar mostrando o que o órgão público faz com as comunidades indígenas geral, né? Falar de fibra, para mostrar o público o que nós passamos, o que nós passamos e continuamos passando. Na Constituição tem direito, que está escrito no papel, mas na prática não temos nada. Tem que lutar, tem que buscar, né? Concluindo, esse busca os estudantes para entrar na faculdade. Na aldeia eles estudavam, mas terminava ensino médio, parava. Tivemos que culpar a URGS, espaço ali uns 15 dias acendendo fogo e dançando e fazendo nossa comida típica, né? Aí eu me pergunto, por que foi feito esse documento? Por que foi feito direitos iguais? Mas não tem. Na prática não tem. Muita luta, né? Melhorou. Tem que contar também o positivo. Melhorou. E muitos parceiros, como vocês, abriram esse quadradinho para nós, né? Agradeço, muito obrigada. Eu gosto de aprender. Bom, às vezes fala com a Ana, com a Fia Raquel. Eu quero aprender a tal tecnologia. Estou junto, né? Eu gosto de aprender, né? Não ocupa espaço. É mais um aprendiz para mim, né? Então é isso, Ana. Vamos continuar na luta, né? Estou junto, fortalecendo a nossa cultura, junto com a tecnologia, para mostrar, né? Mostrar mesmo, né? Porque meus avós e meu pai não teve chance de mostrar, né? Mas temos nós, temos filhos, temos netos, para mostrar a nossa cultura, a nossa bem viver. A nossa bem viver respeitando cada coisa na terra. Quando eu falo cada coisa na terra, em primeiro lugar a Mãe Terra e o nosso tupé, né, que ilumina nós, né? Então é isso. Mas eu estou aqui para ouvir, né, o que eu puder responder. Estou junto aqui. Tá, Ana? Tá, obrigada pela tua fala sobre o Terra Dourada. Para mim foi um dia muito especial, aquele dia que tu estava na plateia e estava tu, a Bárbara, a Pancararu e a Raquel. E eu fiz o espetáculo muito emocionada por ter vocês, o olhar de vocês ali vendo e se emocionando e concordando, e a tua fala no final também foi muito valiosa para mim e fez eu confiar no que eu escolhi fazer mesmo, né? E me entender também como alguém junto com essa luta, né, do lugar onde eu posso falar e com os recursos que eu tenho, poder me colocar à disposição das lutas que são de vocês e que também precisam ser nossas, né? Então, obrigada pela tua fala e pela tua presença lá e por contar como tu sentiu. A Iracema, ela foi numa apresentação assistir junto com essas duas outras mulheres que eu falei, a Raquel, que está aqui com a gente, e a Bárbara Pancararu. E no final elas fizeram a Iracema fez uma fala e no final elas fizeram uma roda de conversa falando dessa perspectiva de mulher indígena. Foi muito bonito, muito importante a presença delas.
Então, agora eu acho que a gente podia passar para a Raquel para ela falar da peça e depois a gente vai voltando, né? Não sei. Daí talvez tu pode fazer perguntas ou a gente fazer perguntas. Vocês podem fazer perguntas umas para as outras, como vocês quiserem também. A gente vai conversando. Legal. Não sei, dá para me escutar? Dá. Dá? Então, olá a todos que assistem, né, com a gente esse momento de conversa. Bom dia, boa tarde, boa noite. E também não tem como nós falarmos dos povos indígenas hoje, né, dia 29 de julho de 2020, e não falar de quantas vidas, quantos de nossos parentes foram, né, encantaram, como a gente pode dizer, né, que faleceram devido à pandemia, né? A gente está fazendo um encontro virtual hoje porque a gente sabe que a Covid está afetando várias pessoas e, principalmente, um dos grupos mais afetados são os povos indígenas aqui no Brasil, né, os nossos parentes, né, Iracema. E nós estamos perdendo grandes lideranças muito importantes para a gente, pessoas que vieram antes de mim, pessoas que, parentes que a tia Iracema, né, que eu a chamo, porque eu sou uma filha adotada aqui no Rio Grande do Sul, então aqui no Rio Grande do Sul eu fui acolhida nessa família Caingangue, então quando se fala nos Caingangue eu me sinto acolhida também, embora eu seja de outra etnia, eu seja de outro povo, pertenço a 2 povos na verdade, sou descendente do povo tucano e descendente do povo cubeu, e cubeu é assim que eu me identifico, né, eu não uso o sobrenome que é o Fog, né, que a gente chama, ou os Kariwa, os não indígenas, que na nossa história, né, nos colonizaram. Então, no dia de hoje, mais de 500 indígenas faleceram devido à Covid-19. Né? Então, nós estamos vivas hoje devido à nossa luta, né? A tia Iracema está viva aqui falando com a gente também, devido à resistência das mulheres indígenas, né? Então, acredito que eu posso começar por aí, né? E é disso que Terra Adorada, né? Que é a peça, né? Da Ana, que eu pude conhecer, né? Ano passado, em 2019. E essa resistência das mulheres indígenas é aquilo que é a história do Brasil. História do Brasil que foi toda romantizada, tanto nos livros didáticos como nas outras literaturas, nas artes também. A gente não pode relativizar também, mas as artes também, o teatro, né, ele tem esse papel, teve esse papel colonizador também. Para quem não estudou, assim, muito mais história, os jesuítas, por exemplo, usaram do teatro para colonizar os nossos parentes. Né, esses missionários, esses colonizadores que entraram em contato com os nossos antepassados, usaram do teatro para colonizar e para explorar. E acredito que hoje, em 2020, é o momento da decolonização, que a gente fala, que é o momento da gente retomar aquilo que é nosso, retomar aquilo que nos foi roubado, né? Principalmente em relação aos corpos das mulheres indígenas que foram violadas, até mesmo a questão da miscigenação, e também as mulheres que é falado na peça, né, as mulheres que foram pegas no laço. Então, esse momento daquilo que é dor, a gente transforma em resistência. Aquilo que nos foi roubado, né, que nem essa semana viralizou, por exemplo, a imagem do chimarrão, né, que até a tia está tomando, que o chimarrão não é, por exemplo, uma cultura gauchesca, não é uma tradição gaúcha. O chimarrão é nosso, é indígena. E muitas outras coisas. Esse chão que a gente pisa é um chão, é uma terra indígena. Então, acredito que o Terra Adorada serve para fazer esse alerta, né? Serve para dizer, não, existem indígenas. Quando a gente fala em indígena, a gente pensa numa coisa muito longe. Foram dizimados. Muitos de nossos povos foram dizimados e foram silenciados e
né, até feito dentro dessa história do Brasil, né, que até aparece a bandeira do Brasil, aquilo que foi imposto para a gente, agora a gente é visto, né? Porque daí a gente não foi totalmente dizimada, a gente está aqui para mostrar que a gente está vivo. A Ana, por exemplo, conta a história dela, ela não está falando de uma história indígena desconhecida. Ela tem propriedade, por exemplo, para falar de como isso perpassou a vida dela. Acredito que é muito por aí, porque são coisas delicadas, né, de se falar. E envolve muita dor. Eu até me emociono para falar, porque é desesperador ver os parentes morrendo, por exemplo. É muito triste, sabe? Essa parte, acho que é isso que eu tenho para contribuir. É isso aí, muito que bom ouvir vocês, assim, acho que são essas... eu sempre falo, quando eu comecei a estudar e a conhecer lideranças indígenas, artistas indígenas, e a ler sobre as coisas que escreveram, que escrevem, como se tivesse realmente se descortinado um mundo inteiro, né, diante de mim, um mundo inteiro que estava sempre ali, e como de fato houve esse silenciamento, a gente nunca foi essa história que nos contaram, né? Então é muito bom ouvir vocês contando, ouvir a Iracema falando, né, dos ensinamentos de avós, de uma época em que se respeitavam as mulheres, em que se respeitavam uns aos outros, em que se respeitava a própria terra. Então, acho que eu queria começar começar não, já começamos, né, dar sequência a essa nossa conversa, a gente voltando um pouquinho, então, pro dia a dia de cada uma e talvez pro passado também um pouco de cada uma, e entender da Iracema, de ti, Raquel, e também de ti, Ana, das coisas que tu, né, estudou também, como é que eram essas relações de vocês, acho que começando pela Iracema, né, como a Ana falou, você é mais velha, e a gente entender como é que era essa relação mais no dia a dia mesmo, dos ensinamentos que vinham de gerações anteriores para os filhos, dos filhos para os netos e assim por diante, né? Como é que era esse lugar onde vocês viviam, como era a relação, os afazeres de vocês nesse lugar, né? Quais são as grandes mudanças, diferenças para o que se tem hoje, para as possibilidades que vocês têm hoje. Deixa eu tentar ligar teu áudio aqui, Iracema. Iracema? Tá. Pois é, sobre a nossa criação, né? É muito ampla isso, né? Mas eu vou começar a etapa, né? Nós temos tudo nós, povo brasileiro, ser humano, mas às vezes não aparece. Nós temos as 3 listras na mão, né? Esse nossa, bem dizer, quase estatuto, né? Nesse vem. Nesse conta também a nossa convivência com os clãs, que é da marca, né? Rerô, Camé e Cairu, né? Então, esse é coletivo, né? Tá, gravando. Então, continuando. Eu queria, voltando ali à pergunta, eu queria saber de vocês, assim, a experiência do que vocês sabem dos costumes ancestrais mesmo, de criação, de manutenção da cultura, do conhecimento, né? O Schopenhauer fala no livro dele que
os Yanomamis não precisavam de, como é que ele chama, de desenho, enfim, da escrita, né? Ele tem um jeito que ele fala, chama da escrita, que a gente não precisa botar, eles não precisavam botar no papel, contar as histórias no papel, porque as histórias elas eram sabidas, elas eram contadas de gerações para gerações entre as comunidades, e elas estavam sempre vivas dentro das pessoas. Então, que a gente não precisava desse recurso do documento, né, para poder manter a sua história, o seu conhecimento ancestral. E perguntar para vocês saber como é que era como é que é hoje, como é que foi o início da vida de vocês anos atrás, e o que vocês sabem de como é que funciona isso nessas comunidades, ou mesmo nos centros urbanos, né? No caso da Iracema, que mora em Porto Alegre, a Raquel, que é de Manaus. Então, como é que nesses centros urbanos também se lida com relação a essa tradição toda? Sim, é até interessante tu tocar na literatura, né, do Davi Copenaua, né, que é A Queda do Céu, que ele escreveu em conjunto, né, com um antropólogo branco, né? Então, essa escrita... Isso, o Bruce Albert. E daí, essa escrita, que é uma escrita ocidental, né, não pertence aos povos indígenas, né? Porque até é interessante a gente pensar nesse território que a gente está, tanto em Abya-Yala, né, em vez de América Latina, e Pindorama, em vez desse território, né, que ficou depois conhecido como Brasil e é conhecido até hoje. E cada cultura, né, cada povo tem a sua cultura, e a gente fala da queda do céu de maneiras diferentes, né? Não é até tirar um pouco essa visão de que a gente vai falar sobre a cultura indígena e vai falar de queda do céu para todo mundo, né? Porque a gente sabe, né? Até se eu for contar a tradição da minha família, a gente vai ficar aqui até, não sei, a gente não vai sair daqui. Então, realmente tudo que é de história e de tradição da cultura indígena é passado de pai, de mãe para os filhos, né, dos mais velhos para os mais novos. Então existe todo esse respeito, né, em relação aos mais velhos. Eu, por exemplo, o que a tia Iracema, né, o que a Agaté fala para mim é primeiramente escutar, né? Então, até se for comparar em relação à cultura ocidental, a essa cultura muito mais que a gente conhece hoje, né, nessas vivências urbanas, as pessoas não querem ser velhas, as pessoas não querem se escutar, as pessoas não sabem conversar, e até mesmo essa dificuldade em lidar com, né, as redes sociais, as pessoas não estão preparadas para um diálogo. Por exemplo, pode até eu estar falando aqui no momento, mas a pessoa já está pensando numa resposta, por exemplo. Então, eu venho de povos amazônicos que são bem... a comunidade que a minha mãe veio é uma comunidade de fronteira, e desde sempre, assim, até mesmo se a gente for pensar em 1500, desde 1500, o Brasil foi visto como um território de exploração. Então, toda a floresta, né, foi primeiro, né, conhecida, visto aquilo que poderia ser explorado, os minérios que até hoje estão sendo explorados, e a mão de obra, né. Então, na floresta amazônica, quanto mais distante, posteriormente foi invadido e foi explorado, e agora no governo atual, né, que é o governo do Bolsonaro, cada vez mais a floresta amazônica está sendo mais desmatada e não existe mais fiscalização para nada. Então, no tempo dos meus avós, dos meus bisavós, já era falado sobre isso, já era falado que os brancos já estavam de olho em que em algum momento essa invasão chegaria lá, e já tinha chegado, porque existe tanta questão da presença do exército brasileiro e a presença da guerrilha, né, das Farc ali na fronteira. Então vira um verdadeiro centro de guerra, né? Não é uma primeira guerra mundial, uma segunda guerra mundial, mas são guerras armadas, são as guerrilhas e também as pessoas que são sequestradas. Então
Só quem mora, né, nesses locais que sabe o que se passa e a dificuldade que é morar no meio da floresta. Existe toda uma romantização. Hoje, quando se fala na floresta amazônica, ou morar ou viver como índio, né, como as pessoas ignorantemente falam, mas não se conhece. Então, a queda do céu, ela é há muito tempo do que as pessoas hoje estão vendo como uma grande descoberta. Nossa, a queda do céu. E ainda assim, é visto como uma visão romântica. As pessoas leem Davi Copenaua, escutam Davi Copenaua, escutam o Ailton Krenak, por exemplo, mas ainda não entendem o que eles querem dizer e o alerta que politicamente está sendo feito. E as denúncias também. Porque ainda está muito fragmentada essa questão tanto da natureza quanto da vida humana. A questão dos direitos que são universais, né? A gente não pode nem falar em direitos humanos, porque assim como nós, cada um de nós aqui tem o direito à vida, a estar respirando, a estar vivendo de uma maneira assim com qualidade, as plantas e os animais também têm esse mesmo direito de estar convivendo em harmonia. Só que ainda é criada uma hierarquia, é colocada a vida, por exemplo, de um homem acima de qualquer vida. E assim eu falo homem dando ênfase mesmo nessa questão patriarcal que foi criada as coisas. Um homem branco, né, vai valer muito mais que, por exemplo, uma mulher indígena ou uma mulher negra. Então, assim, vão criando escalas de valores e de quem pode mais ou não. O que é diferente de criar uma escala de quem sofre mais, porque também acaba sendo feito isso. Uma mulher branca... Não, mulher branca não. Por exemplo, uma mulher negra vai ter mais direito ou menos direito que um homem negro, ou que uma mulher indígena, ou que um homem indígena. Acredito que é mais ou menos assim. Então, os nossos antepassados já falavam muito disso, dessa questão da exploração e do risco que as comunidades têm, né? Da falta de qualidade, da falta de acesso aos direitos como educação, como saúde. Então, tudo isso é muito mais difícil de conseguir e de estabelecer um diálogo com o poder que está ali do Estado, né? Tanto presidência, governo do Estado, prefeitura, ou os órgãos responsáveis como o FUNAI, por exemplo. Acho que a Iracema vai voltar. Ela me mandou mensagem dizendo que já volta, que ela teve problemas técnicos. Eu queria aproveitar, nada vai ser muito na ordem, pelo visto, porque a gente, como tu disse, é uma conversa. Aqui nós somos livres. Ao invés de eu falar da peça, que eu pretendia falar da peça, eu quero muito aproveitar uma coisa que a Raquel acabou de dizer na fala dela, que tem a ver com a romantização, e que foi uma das coisas que, talvez pela linguagem que eu escolhi pesquisar no teatro, ser o bufão e ter esse olhar muito crítico, né, e de denúncia, uma das coisas que me chamou muito a atenção desde o início, do lugar dos não indígenas que voltam o seu olhar para os indígenas no sentido de querer escutar, essa romantização que a Raquel fala, né? De ter esse lugar eu acho que, tudo bem, além de a gente aprender com essa outra cosmologia, aprender com esse entendimento de comunidade, que não é capitalista, de uma relação de ser parte de uma natureza e não ser a humanidade, tudo isso que a gente lê nas falas do Ailton Krenak, do Davi Copenaua, eu acho que, para mim, uma tarefa dos não indígenas para terem um aprofundamento de entendimento seria ler as coisas que não são românticas. Ler, por exemplo, um dos livros que eu usei como referência para o Terra Adorada e para a performance que eu fiz agora para o projeto, que é o Rubens Valente, Histórias de Os Fuzis e as Flechas, História de Sangue e Resistência Indígena na Ditadura. Ler aquilo ali cru, que são documentos que trazem relatos
do que aconteceu e acontece com esses povos vai ampliar, eu acho, a perspectiva de entendimento do que eles estão dizendo e também nos chama para a responsabilidade, sabe? De fazer algo, de estar junto mesmo efetivamente e não, porque senão eu acho que a gente de novo fica só num lugar de colonizador explorando. Então agora eu quero aprender com a beleza romântica das falas dessas pessoas que estão nos dizendo isso que na verdade dizem a vida inteira. A gente só está escolhendo escutar agora, né? E aí, em que medida a gente vai escolher escutar para se aproveitar de novo disso, ou a gente vai escutar para estar do lado, estar junto, entender e para lutar junto, né? Então, eu acho importante que a gente busque também essas referências de um lugar que é sim de resistência, que é sim de política, que é sim de militância e que é de um entendimento desses contextos, né? Eu acho que o Terra Dourada me deu um pouco uma noção, a pesquisa que eu fiz para o espetáculo me deu uma mínima noção da realidade dos povos indígenas do Rio Grande do Sul. Ter estado numa terra indígena Kaxinawá, no Acre, em 2016, me deu uma mínima noção daquela realidade. E eu acho que quase que uma obrigação, quase não, para mim uma obrigação nossa e uma tarefa, querer saber sobre isso e se colocar junto. Porque senão a gente fica exatamente nesse lugar que a Raquel falou, de romantizar, porque, bom, são falas incríveis que nos abrem um outro olhar mesmo, que elas sempre estiveram ali, a gente escolhe ouvi-las agora, mas corre esse risco de cair num romantismo. Não tem nada de muito romântico aonde eu estive. Não tem nada de muito romântico, não. E por isso eu escolhi fazer o espetáculo como eu fiz. Ainda que eu tenha, inclusive, ouvido opiniões contrárias, de me sugerirem, por exemplo, cantar um canto guarani em cena. Eu jamais vou fazer isso. Desse lugar mais romantizado mesmo, sabe? Talvez pessoas que quisessem ver um outro espetáculo, que não o espetáculo de denúncia que eu fiz. Mas porque, exatamente por isso, que eu encontrei, tanto lá no Acre, nos Kaxinawá, quanto nos Caingangue, como nos Guarani, aqui no Rio Grande do Sul, não tem nada de romântico. Tem uma cultura incrível que nos mostra uma outra lógica, que nos desmonta em vários entendimentos nossos, mas que nos desconforta, que nos destitui poder totalmente. Tipo, tem tudo isso e que a gente pode romantizar, mas tem uma realidade que é como a Raquel falou, que não é nada romântica. Então, acho legal que a gente se responsabilize por querer saber, entender politicamente os contextos, sabe? Para não cair nesse lugar. Sem dúvida. Na verdade, tem muitas coisas muito legais disso que vocês estão falando, assim. Tem uma coisa que tu foi falando, eu fui pensando, quando a Raquel estava falando já, tem um movimento, tem uma responsabilidade dos próprios artistas, né, de um determinado momento, como antropólogos, e que falaram sobre os índios, sobre, né, principalmente ali no século XX, no início do século XX, que traziam muito a figura, a imagem romântica mesmo, mas romântica mesmo, né, de uma forma de viver indígena como se fosse uma coisa só, como se fosse uma coisa unificada, né, e no Brasil todo, na América Latina toda, né, sem distinguir o que a subjetividade das culturas e dos fazeres, enfim, de todas as da vida, da cultura desses diversos povos aí. Então, acho que tem muito disso, né, da história que foi contada pelos próprios brancos, artistas, antropólogos, que vieram nos contar essas coisas, que certamente já daí tem uma romantização. A outra coisa que eu fiquei pensando também é a gente, claro que ler essas pessoas, como eu disse, algumas dessas pessoas, e assistir a filmes, assistir a espetáculos, falas, enfim, diversas coisas, a gente... E a importância dessa conversa também, da gente chamar, e dessa residência aqui, né, da gente chamar pessoas de diferentes regiões
do Brasil, é para de alguma forma a gente também ouvir os relatos das pessoas dessas diferentes lugares, para justamente a gente não ler um Schopenhauer e achar que aquela voz ali representa todos os povos indígenas, ou todos os indígenas, ou todas as realidades. Não, ele está falando de um recorte do ponto de vista dele, por maior que seja o livro, é a cultura Yanomami, e ele fala disso ali, né? Da nossa ignorância branca, da gente ter o discernimento de entender que aquilo é dele, né? Que quando o Ailton fala, ele está falando da realidade lá de Minas Gerais. Então, quer dizer, a gente conseguir ter discernimento, e essa fala de vocês é muito bacana, acho que é muito importante para isso, sim, para a gente conhecer, falar realmente, né, descortinar essa romantização, e também a gente entender, começar a conhecer mais a subjetividade de todos os pensamentos indígenas, né, que vão para todas as áreas. E a Ana falou da coisa das pessoas sugerirem coisas para o teu trabalho. Tem muito disso na própria arte, né, no próprio público e no próprio crítico de arte, um público acostumado com a arte, eu acho, às vezes, que eu percebo muito, as pessoas querendo que a gente faça coisas que elas já esperam que seja, quer dizer, uma expectativa que o próprio público criou, e aí ele quer que tu supra a expectativa dele, provavelmente porque ele já foi abastecido dessas coisas antes. Então, quando ele acha que vai assistir uma peça indígena, ele acha que ele vai ver aquilo que ele já viu, né? E é difícil pra gente. Esse é para mim, uma das grandes maravilhas, grandes baratos da arte, é eu me deparar com aquilo que eu nunca vi, esteticamente, né? Que eu ver uma coisa que eu nunca vi e ouvir uma história, que alguém me diga alguma coisa que eu não sei. Então, mas isso é difícil, a gente lidar com o desconhecido também é difícil. E por isso essa conversa com vocês é cada vez mais rica. Então, queria voltar agora para a Iracema, que teve um probleminha técnico, e que estava falando dela também, né, contando da sua aldeia, né, no sentido da sua realidade, da sua família e da sua criação ali daquele momento. Então, Iracema, se tu puder retomar, por favor. Desculpe que eu saí fora do ar, né? Imagina. Né? Que estou voltando, né? A pergunta, repetindo, né? Pois a nossa criação, como eu falei desde o começo, os planos. E eu vou mostrar, tem um trabalho que eu fiz com a pessoal da estudando da URGS, né? Que são esses grafismo nosso, né? Por exemplo, esse aqui é o camel, esse listrancinho. Iracema, só sobe um pouco o desenho, porque a gente não está conseguindo enxergar. Sobe ele na tela. Esse livro que tu tá, isso. Isso. É esse. Esse é o camé, esse lado. E esse daqui é o cairu? O camel da tiara da Ana. Não é. Camé, tiara da Ana. Então, esse é a nossa continuação do Scrum, né? Há mais de 500 e poucos anos. Estamos sobrevivendo isso ainda. Por que eu falo sobre isso? Também contempla os casamentos. Os casamentos não podem ser com a mesma marca, né? Estão escutando bem, né? Sim. Porque se for com a mesma marca, são irmãos, né? O sangue se choca. Por isso tem que casar com o contrário, né? Para não ser isso aí. Mas nesses tempos atrás, com essas coisas que entram, tecnologia, muitas coisas, os jovens testam a gente. Como eu digo, testa a gente, eles às vezes desrespeitam as marcas. Mas no futuro acontece. De nasce a criança com deficiente, eu digo, pois é, meu filho, pois é, meu sobrinho, eu te aconselhei, né?
mas tu testou, tá aí, né? Não adianta tu querer plantar uma coisa e querer receber outras coisas igual, não. Tem que fazer o que está escrito. E nossos tataravôs já vinham nesses clãs aqui, ó. Vamos continuar, né? Então, esse é nosso viver e nossa criação. E os primeiros passos das crianças, a gente explica tudo sobre a cultura. Como é que ele pode trabalhar, né? Em primeiro lugar, respeitar os mais fofá, o mais fofá que eu chamo senhores de idade, né? E respeitar um outro, né? Nós estamos na periferia quase 40 anos, né? Graças a Deus, o jovem não se jogou ainda nessas drogas, não se jogou de assaltar, né? Porque sabe como é que é na periferia, né? A dificuldade nós que tem, né? Eu vi numa área já demarcado, no Noai que se chama, mas daí dali fomos para o Paraná, no tempo do Ângelo Cretan. Ele é primo irmão da minha mãe, convidou nós para trazer de volta uma terra que era emendada com a aldeia, que era aldeia grande também, que um fazendeiro tinha tirado. Daí ele convidou meu pai para nós retomar isso com ele, né? Fomos. Antes de nós ir, meu pai já tinha retomado um pedaço da aldeia Nonoai que tinha apropriado para o governo do estado. O governo do estado apropriou para o pessoal que é foco. Onde surgiu sem terra, né? Retomemos, né? Por conta própria, que o governo também não queria nem botar a mão, como diz o ditado, né? De nós indígenas retomemos posição. Daí os fogos que foram alegados. Vocês têm o pão aí de vocês, né? E nós queremos que nosso de volta. O pão aí dos fogos, vamos dizer que é governador, prefeito, né? E eu achar uma solução de uma terra para vocês morarem e nós queremos nosso pedaço de terra. Onde eles foram despejados nas divisas do Planalto, por ali, daí onde surgiu sem terra, né? Então, nós, Caigangue, desde que a gente se conhece por gente grande, a gente estamos na luta sempre com nossos pais, bem, vamos dizer que é hoje ele chama de cacique, né? Mas anos atrás, do tempo do meu vovô, né? Antes de entrar a SPI, quem organizava isso é Cuiã, o conselheiro, né? Isso é a organização Caigangue, né? Mas entrou a SPI, daí que ficou como ditadura. Daí tem cacique, capitão, sargento, tudo isso coisa na aldeia. Daí cada vez que eu não vou lá visitar meus parentes na aldeia, daí quando eu venho o capitão e o sargento, a polícia, como é que está o salário de vocês? Eu brincando, né? Porque mesmo que eles são exercidos como esse, liderança, capitão, sargento, não ganha nada. Porque a implantação do tempo da SPI do governo, né? Esse estragou muito, né? Antes não existia isso. Antes existia na organização do meu avô, que faleceu 135 anos, né? A organização era só 2 clãs, o Camé e o Cairu. Quando havia uma reunião,
e os dois juntos, que se chama Iambré, nas aldeias longe, convidando os pessoal, convidava o Iambré dele, dizendo para tal dia vai ter reunião na casa do nosso poier. Né? Daí são 3 dias de conversar, como nós estamos no quadrinho, né? Então era assim, né? Anos atrás mudou muito, né? Mudou muito. Mudou um lado bom também, que temos que aprender, né? Mal, bem, nós somos obrigados a estar dentro. Estamos a tecnologia, sistema obrigou nós a estar juntos, temos que estar, não adianta querer escapar. Daí veio a votação para eleger tal pessoa, né? Coisa que eu também, às vezes, fico me perguntando, vale a pena? É, tá. Mas como a gente está sujeita a isso, tem que aceitar igual, né? Só que a gente tem que cobrar. Onde a gente vota, tem que cobrar o que tu votou. Né? Cobrar o gestor que está no município, o gestor que está no estado, mas daí tem agora a Conselho Estadual Indígena aqui no estado. Tem nos índios também. Só que é outra coisa errada. Os conselheiros são os focos, eles têm salário. Agora o conselheiro indígena já não tem. E daí como é que nós que estamos de distância vamos cobrar ele para vir fazer uma reunião com nós? Totalmente errado, né? Que eu, Iracema, Mangaté, acho é desigual. Por que o fogo é mais do que eu para ter salário? Como é que o Cainguegue está representando a comunidade imensa, não tem seu salário para vir fazer reunião com o seu povo? Né? Esse é no estado. O João Padilha, ele entrou um pouco na gestor do estado do SPI, aqui no Conselho Estadual. Quer dizer, desculpa a palavra errada. Conselheiro de Estado. Daí, eu ajudei a cobrar as passagens. Né? Ele vai a 500 quilômetros na aldeia conversar com a comunidade indígena, ele vai como? Então, vocês têm que arrumar pelo menos a passagem para ele. Né? Mas como nós larguemos, e tem lá também o lideranças, eles não têm como vir cobrar. Né? Mas tá difícil. Mas estão peleando aí igual. Então, essa é nossa busca. Né? E nossas criações, nessa pandemia que aconteceu, a minha neta e os meus netos estão sem aula, distância, por falta desse internet, ó, tanto essa pandemia que eu aula em casa. E mais uma coisa diz que eu fico, às vezes, por que está tão dificultoso para nós? O governo veio suprir isso, porque tem gente que trabalha no estado, no município, funcionário está parado, e nem em vez de ir atrás de quem precisa fazer isso, seria mais fácil para o povo brasileiro. Né? Quando buscam, peçam alguma coisa, pensam em alguma coisa, não pensam em mim. O povo brasileiro. Não é só eu que estou passando necessidade, agora é todos os povos brasileiros. Né? Assim também, às vezes, eu falo muito da parte política. A ordenado deles, né, é maior do que o trabalhador comum. Mas nós somos culpados. Nós que elegemos tal pessoa. Ligamos um monte, mas não faz nada. Faz besteira. Como um trabalhador comum,
carteira assinada, mas ele paga aluguel. De que melhor ele tem para não pagar aluguel com seu ordenado? Não, ele recebe tudo de graça. Casa, carro, combustível. E quem paga isso é o povo brasileiro. É eu, é vocês, né? Até a criança pagando o ordenado desse pessoa que está pegando muito ordenado. Né? Erro está onde? Erro está em nós. Em nós. Né? Mas como nós temos agora, nesse quadradinho, de vez em quando cai, nós podemos conversar mais sobre isso, né? Talvez esclarecer o povo, porque essa pandemia veio na hora certa, talvez. Talvez, né? Porque nós, caiganhos, já somos acostumados a ficar tudo junto em casa, só numa casa tem 3 famílias, 6 famílias, né? E o povo trabalhador, que eu digo só que correm atrás disso, mas servindo quem? Eu me pergunto, servindo quem? Né? A minha cunhada trabalhou 25 anos, com chuva e tudo ela vai. E hoje o que serviu para ela, dor nas pernas, dor nas cadeiras, não valeu a pena? Não valeu a pena. Então, essa pandemia veio para nós pensar, né? Esse é um compartilhamento com vocês. Daí tem que haver mais essas conversas no quadradinho. Informação, porque eu acho que se todo o povo brasileiro tivesse internet, dava para nós compartilhar com todo mundo. E essa hora todo mundo está em casa, entrando na internet, entrando naquilo, né? Essa formação, né? Não tem aquele correria, estou trabalhando, não tem como ver minha internet, não tem como ver notícia. Porque todo mundo está em casa para acessar a notícia, né? Eu gostaria, se vocês pudessem provocar isso para a sociedade, né? O órgão público também, que ele tem que ouvir. Nós que botemos ele lá, né? Tem que ouvir, nem que não queira, né? Que é obrigatório. Como eles obrigam nós a engolir coisa que a gente não quer, vamos botar essa proposta. Né? Então, é isso. Gostei muito de estar com vocês. E quando passar a pandemia, vamos apertar as mãos, né? Se abraçar. Tem que ter esperança, né? Se não entender quase, eu posso repetir a mesma resposta. Gostei de vocês, de você também, que está falando com a minha filha. Ele é parecido com o Mano, que conviveu com nós lá, namorava na Jari, né? Será que nós somos parentes? Isso, Ana, filha Raquel, minha querida sobrinha, que eu amo muito, e a Ana e você. Obrigada pela tua fala de novo. Eu queria aproveitar uma coisa que a Iracema falou para dar uma referência que para mim foi muito importante também. Ela falou dessa retomada aí, ela citou o Ângelo Cretan, né? E falou dessa retomada, dessa ida lá no Paraná e depois da volta deles. Tem um filme sobre isso que chama A Terra dos Índios, de 1979. Eu acho que é Zelito Viana, o diretor. Esse filme tem ele na íntegra no YouTube, só que a qualidade não é muito boa, até porque já é um filme antigo, mas ele conta exatamente essa retomada e ela foi uma das retomadas, das maiores, você acha que ela é a maior retomada e mais importante no sul do país, né? Então, como eu estava falando, que eu acho que é importante a gente entender os contextos, né? E não ficar só no lugar de romantização da cultura dos povos indígenas, qualquer que seja. Esse é um filme interessante como referência, assim, que contextualiza bem aquele momento, a ação de retomada, né? Então, acho que as ações políticas. E junto com isso, uma coisa que a Iracema falou, que também, para mim, foi muito significativa no meu processo de pesquisa, que é essa questão da política, né, de essa estrutura política que afetou os povos indígenas, que tem nos Caingangue, então tem que ter cacique, capitão, não sei mais que cargo,
e que isso é uma imposição de uma cultura branca que não pertencia à cultura deles e que afetou de tal modo que hoje acontecem muitas coisas também de que depois daí vem o homem branco criticar, dizer, mas aí lá os caingangue, eles brigam quando tem eleição, eles se matam, eles não sei o que lá. É verdade, mas quem é que impôs isso para eles, né? Quem é que forçou que eles engolissem essa cultura? Quem é o homem branco que está por trás injetando dinheiro na campanha de um cacique porque vai tirar vantagem e plantar soja naquele território? E aí as pessoas não entendem esse contexto e também apontam... Que... Pode, aham. Tá. Então, Ana, tu estava justamente falando muito legal. Então, eu estava falando dessa né? questão... Não, eu estava falando dessa questão dessa estrutura política que foi imposta, né, aos caingangue, por exemplo. E aí hoje... Pode falar. Aí hoje, por exemplo, quando acontece alguma situação dentro de uma terra indígena, alguma situação de corrupção com alguma liderança, ou aí o homem branco do lado de fora está preparado mais uma vez para detonar os indígenas, para tratar com preconceito, sem entender que aquilo ali foi uma imposição de uma cultura, porque tem uma questão que foi criar uma estratégia também de sobrevivência. Então, eu fui obrigado a assimilar de alguma forma algo dessa cultura e dessa relação para só poder continuar vivo, né? Para continuar existindo. E aí acontece muitas vezes muitas vezes, acho que muito mais do que se sabe, dessa relação de algum político ou alguém não indígena de fora tá colocando dinheiro numa campanha de um cacique, por exemplo, porque essa pessoa vai se beneficiar disso depois, né, podendo plantar soja na terra indígena. E aí, ao invés de a gente criar uma lei que puna a pessoa que está plantando a soja nessa terra, porque isso é proibido, e aí tu vai coibir que algum indígena faça isso, tu vai detonar de novo a pessoa que está no lugar, que é o indígena, né, que está na terra. Então, é uma falta de conhecimento e de entendimento dessas relações todas e mais uma vez eu falo da responsabilidade do homem branco, e aqui eu vou falar a mesma coisa que a Raquel, eu vou dizer homem e branco, porque são essas duas questões, né? É o patriarcado e é branco. Então, essa falta de se responsabilizar e que vai só retroalimentando as relações de preconceito, né? Massa, acho que é isso aí. Eu tenho uma pergunta mais, não sei se a gente chama de religioso, mas, enfim, espirituais para saber, mas eu não sei se a Raquel, se alguém quer comentar ainda mais alguma questão política, já que a gente entrou nessa parte, nessa seara da exploração do homem branco, né, e nos cargos públicos do poder público, dos órgãos públicos, como a Iracema falou. Não sei se você, a Raquel ou se a Iracema também querem comentar mais sobre essa parte política. Uhum. Eu acredito que assim entra num aspecto que é prático e é necessário falar isso, né? Porque até trazendo um pouco disso do final dessas políticas, da questão da monetização e do espiritual, a gente não consegue dissociar também, porque o que tem, por exemplo, nas redes sociais e de pessoas brancas que usam do seu privilégio de ir atrás de determinado povo, que nem os Kaxinawá, né, que a Ana fala, que também é autodeterminação, eles são os Runicuim, né? Acredito que sim, né? Porque tem um nome que até mesmo alguns povos são conhecidos, mas tem o nome com que os povos gostam de se reconhecer também. Tem vários povos, por exemplo, até mesmo o povo tucano, é o povo Iapamaçã. E então tem os Runicuim também, que são conhecidos pelo seu lado espiritual. O que tem de monetização
que é uma apropriação, não deixa de ser um roubo e uma apropriação cultural daquilo que é sagrado para vários povos, não deixa de ser diferente, por exemplo, nas artes, né, que nem a tia fala, né, que nem a Iracema fala, é que a gente também, nós temos os nossos direitos e a gente tá nesse meio há muito tempo, a gente está pelo menos convivendo 500 anos com as pessoas colonizadoras, com os brancos. Então as pessoas têm que parar com essa velha mania de achar que vão comprar a gente com espelho, ou com a famosa visibilidade, né? Eu vou te dar visibilidade, aparece aqui no meu canal, aparece aqui no meu evento, tá? Mas o que eu vou ganhar com isso? Como que isso, e principalmente, como que isso vai impactar na nossa luta? Porque a nossa luta não é uma luta individual. Eu não estou aqui falando, por exemplo, como Raquel, uma atriz ou uma educadora, uma professora, que é a formação que eu tenho também, mas eu estou aqui falando, usando o nome do meu povo, de um povo que é esquecido lá no interior do Amazonas, que ninguém lembra. Tucano, até as pessoas já ouviram falar, mas Cubeu até tem uns parentes que não conhecem, porque nós somos 305 povos. Caingangue, e quando a gente chega aqui em Porto Alegre, por exemplo, as pessoas não sabem quem são Caingangue, conhecem mais ou menos Guarani. Então, gente, isso é um absurdo. Então, as pessoas brancas usam de privilégio, por exemplo, para ir numa aldeia lá no Xingu, para ir numa aldeia lá no Acre, e falam, eu fiz uma vivência e aqui eu vou dar um curso de R$200, de R$500. Gente, isso é um roubo, isso é uma falta de caráter enorme. Então, nas artes não é diferente. Então, no momento em que se usa o nome indígena numa arte, num evento, se não tem presença indígena, se não tem um povo indígena, é um roubo. Você não está sendo diferente, por exemplo, do governo do Bolsonaro. Qual é a diferença entre Bolsonaro e você, né, nessa posição? Ou de uma Damares que aparece nos eventos usando um cocar. Então, isso é uma desonra para nós, sabe? Então, até mesmo eu não poderia estar falando aqui sem a aprovação da Iracema Caingangue, que eu considero como tia. Então, eu acredito que existe um diálogo aí. Se não há um diálogo, se não há uma presença, é roubo, né? Então, até mesmo a Ana, quando conversou comigo, quando eu me aproximei dela e ela se aproximou de mim, houve uma conversa também. Então, há um respeito. Assim como eu respeito o trabalho dela, ela respeita o meu trabalho e eu respeito muito a trajetória, né, que ela tem e da família dela e da história dela e a história da Iracema Caingangue também, que é uma coiã, é uma líder espiritual, é uma líder hoje dentro desse território que é a cidade. Então, eu acredito que é muito por aí. Eu acredito que aqui eu encerro essa parte mais da questão, né, do capital, do capitalismo, do poder, né, prático, nessa questão muito real e que a gente conhece. Muito legal. Estava falando agora da parte espiritual também. Eu queria saber como é que é para vocês do que vocês sabem das diferenças dessa relação espiritual, né? Não sei se cada região, cada comunidade, cada povo tem os seus líderes. Como é que é a comunicação das pessoas com esses espíritos, os seus espíritos ancestrais, os espíritos da natureza? Como é que é essa relação de vocês, do que vocês conhecem de outras etnias também? A Raquel tá aí? A Raquel e a Iracema estão aqui. Ah, tá. Então vamos ver se elas Não falam sei se primeiro. não sei se a tia não quer falar essa parte agora, entra mais parte espiritual, né, e de ancestralidade, né, do antepassado. Falar, Iracema. Tá. Deixa eu ver, pronto. Então, não é por acaso que a gente tem essa formação, né? Um time de formação.
que eu sou das meninas da minha mãe, somos 7 mulheres. E no meio dessas 7 mulheres, eu fui, bem dizer, escolhido, né? Fui tratado desde a barriga da minha mãe, né? Esses 2 clãs viram que esse trabalho eu tenho que continuar, né? Um chama de trabalho, um chama de benção que Deus deu, benção que a Mãe Terra deu, benção que a Mãe Terra escolheu para as pessoas. Portanto, quando entrou a escola nas aldeias, onde eu nasci no Noai, meu avô tentou botar eu na aula, tá? Onde eu vou falava toda a verdade, e daí veio a professora da história, veio dar aula sobre história, onde eu contestei, né? Quando ela disse para mim, Iracema, quem descobriu o Brasil, o que eu falei? Inocentemente, porque essa história é verdadeira. Daí, não, professora, não fomos descobertos. Nós já estava aqui. Foi invadido, professora. Sinto muito, mas meu avô me ensinou desde que eu nasci essa história. Onde, no tempo, não sei se tu conhece um pouco da história, boteu de castigo na frente de um quadro preto, de joelho em cima de um grão de milho. Terminou esse meu castigo até as 4 horas. Depois ainda tomei 2 reguadas nos dedos, em cima do banco da classe, que chama mesa, né? Tá. Chegou 5 horas, eu fui para casa. É uma matagal que nós morava. Nós tínhamos cavalo, fui de cavalo, cheguei lá. Quando eu desci, meu avô viu meu joelho tudo sanguentado. O joelho que tinha ficado em cima do milho, no grão de milho. Daí ele disse para mim, o que aconteceu, minha neta? E Cochina é minha filha, né? E Itim é neta. Daí eu disse, vô, não foi nada. Daí ele conta, tu vai contar para mim, tu tá aprendendo a mentir pro vovô. Daí, tá bom, vou te contar. É que a professora falou da nossa história do Brasil, do Amambã. Ela falou sobre quem descobriu o Brasil, foi o tal Pedro Alves Cabral. Só que eu disse para ela, não, professora, nós já estava aqui, foi invasão que aconteceu, foi invadido. Onde eu vou que eu tomei esse castigo? Daí ele... Parece que ontem que eu estou vendo ele. Onde ele pegou o cavalo de volta, garupa, foi de volta para o colégio, estudava. Ele não deu reiado na professora por respeito. Só foi avisar para ela, jamais minha neta vai pisar aqui, que ela vai aprender toda a história do nosso mamãe comigo. Eu sou professora dela, eu sou o livro da minha neta, né? Após daquele, não voltei mais a estudar. Daí ele, filha, tu tem muito cargo.
Tu vai carregar todo esse cargo que nós temos junto e tu já está comprometida com o teu povo. Tu está comprometido com o teu povo caigangue. Tu vai se ocupar só desse comprometimento. Onde foi entendendo, né? Comprometimento e, bem dizer, esse caminho para mostrar para o meu povo caigangue e para qualquer povo que queira aprender, né? E onde ele começou a me tratar. Desde a barriga, desde que eu nasci, já me tratava com remédios e ervas, né? Nós ia no mato cada mês, dependendo da lua, a lua cheia, a lua crescente. Nós ficava 5 dias no mato comendo só folha, onde nós é atestado, né? E quando eu tinha 5 anos, eu passei a teste da provação dos bichos, tanto como o bicho rasteiro, que é cobra, e como hoje vocês chamam em português jaguar, aquela tigre pintada que nós temos aqui no nosso Brasil também. E esse teste, quem trabalha com o povo, passa tudo isso, né? Fiquei eu e um guri, né? Um camé e um cairu, que eu sou cairu, né? Daí eu fiquei num circo igual. E o guri, que era etéi, não conseguiu ficar no circo, né? E daí eles disseram, minha filha, esse é o cargo grande que tu vai ter pelo teu povo. Daí eu digo às vezes para o estudante, eu não tenho academia, mas o livro do meu povo eu tenho, né? Meu povo caigangue, povo dos Guarani, né? Esse eu tenho. Essa é a riqueza que o meu avô me deu, né? Então, antes de acontecer essa pandemia, eu mandei muitas mensagens para os meus amigos, né? Que vai acontecer, vamos viver para nossos filhos, né? Que vai chegar um dia que nós não vamos sair para a rua. Vamos sair para a rua. E é um relâmpago que sai nas minhas vistas. Estou vendo quando sai isso, né? Esse estou compartilhando com vocês para gostar muito da vida. Vamos viver, né? Vamos viver. Eu sou a voz da natureza, não sou mais nada. Eu sou a voz do vento da terra, a voz do passarinho e a voz da nossa flecha do sol. Então, como eu falo para a filha Raquel, não é por acaso que tu é minha filha. Eu vi tu chegando. Não é por acaso que eu encontrei a Ana, né? Não é por acaso que ela está com esse bagagem, né? Compartilhando. Como eu falo muito da natureza, do vento e da voz natureza. Então, vamos lá. Gafima prone, notima prone, notima noni, notima ni, oje fitim, proje fitim,
Sai con hoa tay ni sai con hoa tay ni ro hoa ni kita em na khi hoa tay ni em na khi hoa tay ni hẹn ta khi ni ta khi quan tình ta khi quan tình ngày càng ra tao tình ama khi hoa tay ni ngoài càng ra ta tình cái hoa bre to ni ta khi kia ta quan ni ta khi hoa ni. Obrigado a vocês, né, de me escutar. Nossa, que honra, que nós, por compartilhar essa história com a gente. Muito legal, Aracê, muito lindo. Muito obrigado mesmo, do fundo do coração. Muito, muito obrigado por compartilhar isso com a gente. Muito anhum, tia. Muito obrigada, Iracema. Obrigada. É muito bom te ouvir sempre. Assim, a gente tem, acho que, né, vamos tentando encerrar esse momento, assim, né, de depois dessa fala, desse canto, enfim, acho que fala muito mais do que muita palavra, né? Então, já agradecendo, e queria começar, a gente, infelizmente, talvez pensar em outras conversas, talvez dê certo da gente pensar num encontro com essas outras artistas que estão em outras regiões do país ou do mundo, através desse quadradinho aqui, como a Iracema fala. Vamos ver se a gente consegue fazer isso, mas eu já fico muito feliz de ter esse encontro aqui com vocês. E esses minutinhos finais, aí não sei nem quanto tempo mais a gente tem, mas deixar para vocês fazerem, acho que, os últimos comentários, aquilo que vocês pensaram, viram, quiserem falar antes da gente encerrar aqui. Deixo totalmente a palavra com vocês e agradeço infinitamente por esse encontro. Muito bom, e passar rápido, né? Esse tempo cronológico, né, tia, dos homens, né? Não é que nem os antigos ensinaram, né, de acender uma fogueira e conversar até a fogueira ir alimentando esse fogo, né? Que acredito que agora, esses tempos em que a doença aflige, né, as pessoas, acho que muito pior, e até uma das doenças que eu tenho muito medo, é essa doença do espírito, né, essa falta de alimentar o fogo e a falta de alimentar o espírito, né. Essa é uma herança ancestral que muitas pessoas perderam, né, e acredito que é uma das maiores lições que meus ancestrais, meus antepassados também me ensinaram. E também eu fico muito grata aos que a gente chama os avós do universo, para a cultura do tronco tucano também, né? Os povos do Rio Negro, ali do Amazonas, que ensinam para a gente, né, que esses avós do universo que nos criaram e que nos dão força hoje, que enquanto constelações, que o Ailton Krenak fala também, nós somos essa constelação, e essa vida ela é feita, né, desses encontros e dessas diferenças e pontos iguais também que unem a gente, né? Acredito que falta essa sensibilidade ainda para as demais pessoas, né? Acredito que talvez aqui no Rio Grande do Sul tivesse que começar por essa fagulha, né? Também com o Terra Dourada, né? Com a Ana, com a pessoa que tu é, né, Ana, e enquanto artista também, e que traz outras mulheres contigo, que leva faz esse encontro, né? Então, essa resistência, ela é muito das mulheres, com a tia, né? Com Iracema Caingangue, que é uma mulher forte
né? E muito eu lembro também da minha família, porque a minha família, por exemplo, a minha geração é uma geração que teve mais contato com essa escolarização, essa educação formal dos não indígenas e que sofreu menos impacto do que as gerações anteriores, do que a geração da minha avó, a geração da minha mãe, que também ficaram pouco tempo na escola dos brancos, na escola dos missionários salesianos lá na Amazônia, porque existe esse choque cultural, essa colonização que não é diferente dos jesuítas, que também violentou, né? É uma violência quando a gente chega numa instituição e dizem que a nossa história é a história errada, que a nossa história é um mito ou é uma lenda, ou que a cultura dos brancos é melhor do que a nossa cultura, ou que tratam a gente como o exótico ou como o diferente inferior, como uma cultura inferior. A gente está aqui para mostrar que a gente tem o nosso valor e que a gente merece ser respeitado, todas as pessoas merecem ser respeitadas por aquilo que elas são, né? E não e que acabe, né, com essa violência, né? E sempre, né, bem firmados e cientes dos nossos direitos também. Mais uma vez agradeço, né, muito a Nhung, né, essa gratidão por estar aqui junto com vocês. Eu agradeço também, Raquel, por tu estar sempre perto, sempre junto. Desde que eu cruzei contigo na URGS, te olhei de um jeito que tu ficou assim, lá vem outra perguntar se eu sou indígena. Que foi, eu olhei para ti, cheguei assim, meio pedindo licença, porque eu já estava fazendo a minha pesquisa e estava ensaiando e eu queria muito ter o olhar de pessoas indígenas vendo, acompanhando o processo, né? Então, teve uma menina do direito que é Caingangue, que estuda na URGS, que foi também para ver, e era muito importante para mim ter o olhar de vocês para ter o cuidado disso que tu falou, né? De a gente estar junto e respeitar uma história da outra e a trajetória da outra, sem que eu atropelasse nada, ou sem que eu falasse o que eu não deveria falar, ou sem que eu cometesse equívocos de trazer coisas de um olhar preconceituoso ou romantizado. Então foi muito importante aquele dia que eu te olhei lá na educação e disse, oi, tu é indígena, com licença, desculpa, é que eu estou fazendo um trabalho e eu queria saber se tu poderia, talvez, quem sabe, assistir um ensaio. Então, obrigada por estar junto desde lá, com esse teu olhar e a tua colaboração sempre, e por acreditar no trabalho dessa forma, né, de ele ter esse papel e esse potencial de comunicar para os não indígenas toda essa questão e essa resistência das mulheres indígenas desse lugar, né, que eu acho que a gente espera que o trabalho possa ser visto por muita gente ainda, quando for possível fazer teatro de novo, presencial, sem sendo um quadradinho. Eu acho que sobre o Terra Dourada, aqui solto, a gente já foi falando, então acho que fica isso na conversa sobre o espetáculo. E eu quero dizer sobre isso que a Iracema falou, desse momento, e a Raquel também trouxe, né, essa questão do fogo e dos mais velhos e desse entendimento de tempo. Nos 3 povos onde eu estive, onde eu tive contato, os Runiquim lá no Acre, né, que foi o meu primeiro contato, e agora os daqui do Rio Grande do Sul, esse tempo é uma das coisas que a gente mais sente, a diferença da cultura branca para quando se está numa terra indígena junto, convivendo e compartilhando tempo. Esse tempo que não é cronológico, esse tempo que é o tempo do fogo, esse tempo que é o tempo de ficar em silêncio junto, esse tempo que é o tempo de compartilhar chimarrão e ficar ali sentado no chão, às vezes só falando nada por muito tempo junto, ou escutando alguém mais velho falar, alimentando o fogo, como tu falou, né? Talvez por
pior que possa ser esse momento, eu espero que uma pandemia que nos forçou a parar, para quem ainda não conseguia, nos ensine um pouco mais desse outro tempo. Como a Iracema falou, o que será que serviu ou será que valeu a pena? Essa parente dela que trabalhou 25 anos para hoje estar toda cheia de dores. Que tempo é esse que nos exige tanto, né? Esse tempo do capital, que a gente possa, talvez nesse momento de pandemia, que foi forçado a parar, entender que a gente precisa de menos para viver e de mais presença mesmo. Gente, mais uma vez, muito, muito obrigado. Prazer, de novo, vou ficar me repetindo aqui, mas é porque realmente é sempre muito bom para mim, pessoalmente, né? Eu vou acumulando riquezas, cada conversa, cada texto, cada filme, cada momento com o conhecimento de vocês, eu vou me enriquecendo e espero que assim seja o público do festival, o público das coisas que a gente tenta promover aqui, que de fato a gente consiga despertar uma reflexão profunda sobre cada uma das nossas ações, cada uma dos nossos movimentos, que a gente se dê conta de que tudo que a gente faz é político e que a gente repense o nosso tempo, o nosso trabalho, as nossas ações, cada passo, cada momento. E muito obrigado mesmo, uma honra demais conversar com vocês. E é isso. Muito obrigado. Um abraço grande.